E aí galera, boa noite. Bom, como eu tinha falado no último vídeo, né, hoje a gente vai dar uma pausa, tá? Não vamos parar o tema dos estelares, mas vou dar uma pausinha para o negócio não ficar tão maçante, né? E vou falar então sobre um tema aí, que foi um tema que foi, na verdade, até um pedido dos nossos inscritos aí, que seria a Gênese Universal. Então, solta a vinheta. Bom, galera, na verdade o tema pedido foi a origem dos arcanjos, né, e não a Gênese Universal. Mas como eu tinha falado, né, no último vídeo, não tem como a gente ter uma noção mais exata, vamos dizer assim, da origem dos arcanjos, sem antes falar um pouquinho sobre a Gênese Universal, tá? Então, ou seja, a Gênese Universal é o momento da criação que Deus estava organizando, vamos dizer assim, todas as massas dimensionais dentro do grande universo e criando as variadas realidades existentes nos dias de hoje que nós temos, aonde, vamos dizer assim, foi um trabalho trabalhoso. Nossa, que bosta! A verdade é que, assim, quando aquela situação começou a ser realizada por Deus, talvez ele não imaginasse que o trabalho que ele estava fazendo, aquilo que ele estava criando, fosse se tornar algo talvez tão grandioso como verdadeiramente se tornou. E quando ele percebeu, após a criação do grande universo, dos multiversos, né, os variados multiuniversos existentes, as realidades vibracionais, as dimensões, enfim, quando ele percebeu toda a nuance de tudo aquilo que ele criou, Deus também, em sua sabedoria, percebeu que haviam coisas aonde ele criou que ele conseguiria interagir, manipular, não manipular no sentido ruim da palavra, tá, gente? Manipular, manusear, tá? De uma forma direta, porque essas coisas estavam muito próximas da sua energia, mas existiam coisas que ele havia criado que eram tão delicadas, tão minuciosas e tão distantes vibratoriamente da realidade divina, que para ele seria praticamente impossível manusear, tá? É a mesma coisa, por exemplo, que você ter um trator para colher ovos numa granja, entendeu? Você pode até conseguir, mas a chance de você matar meia dúzia de galinha, destruir o galinheiro e não conseguir pegar os ovos é muito grande. E por conta disso, Deus então percebeu que ele ia precisar de ajuda. Essa ajuda seria, vamos dizer assim, extensível aos variados universos, seria extensível às variadas realidades vibracionais, fazendo assim com que a mão de Deus, no caso a energia dele, né, claro, porque Deus é um ser que ele é pura energia, então ele não tem mão. O quê? Como? Pudesse ser estendida sobre todas as coisas, sobre todas as áreas da criação, alcançando assim todas as realidades vibracionais cujo qual ele havia criado, mesmo aquelas mais distantes, mais densas, mais longe da sua realidade divina, tá? E assim então foram criadas as hostes angelicais, tá? Só que quando a gente fala de hostes angelicais, a gente pensa logo, né, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Só que no início não foi assim. Deus simplesmente não chegou lá e falou assim: plim, anjos, saiam do nada, né? Não foi assim. Primeiro,
ele pegou uma microfagulha da sua energia existencial e dividiu essa microfagulha em duas. Essas microfagulhas que foram divididas em duas, que viraram duas centelhas, foram, na verdade, os dois primeiros arcanjos, que foi Miguel, como a gente conhece aqui, e Lúcifer, como a gente conhece aqui, que também não é bem esse o nome dele, a gente andou falando sobre isso. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Todos os anjos, vocês podem reparar que eles têm uma terminologia El no nome, né? Miguel, Gabriel, Rafael. Só Lúcifer não tem essa terminologia El, tá? Então significa, na verdade, que esse não era o verdadeiro nome dele. E essa terminologia El, ela, vamos dizer assim, digamos, seria em resumo, para não estender tanto o assunto, porque isso é uma coisa meio complicada de explicar, mas seria a forma vibratória cujo qual aquele arcanjo tem, cuja qual aquele anjo tem, em realidade vibratória cujo qual o ser que está tendo contato com aquele anjo, com aquele arcanjo, é capaz de absorver. Então, na verdade, o nome do Miguel, o nome do Gabriel, o nome do Lúcifer, o nome de todos eles não é esse. Mas para nós, na realidade vibratória, no nosso planeta, que é um planeta de terceira dimensão, ele vibra nessa terminologia El. Então, por conta disso, para nós, Miguel é Miguel. Mas para um outro universo, para um outro local, numa outra situação de padrão vibratório diferente, Miguel pode ser Joãozinho. Entenderam? É claro. É mais ou menos isso. Tá? Então Lúcifer, na verdade, não é o nome certo dele. Bom, agora continuando. As duas primeiras microfagulhas que foram subdivididas e viraram centelhas foram então Miguel e Lúcifer. Eles foram subdivididos da seguinte maneira: Miguel seria a vontade de Deus em ação, tá? A vontade de Deus em ação seria a vontade de Deus extensível de forma efetiva por todo o grande universo, tá? E Lúcifer, por outro lado, seria a inteligência de Deus em ação, né? E por conta disso, até se fala que Lúcifer era o arcanjo mais próximo de Deus, justamente pelo fato de ele ser a inteligência de Deus. Geralmente, antes de agir, a gente pensa, né? Então ninguém geralmente age sem pensar. Algumas pessoas agem, mas isso não vem ao caso. Mas a verdade é que a vontade de Deus, que era Miguel, não era tão próximo quanto Lúcifer, porque, como eu falei, antes de você fazer alguma coisa, você pensa, tá? Então é só por isso. Ele seria basicamente o cara do serviço burocrático, enquanto Miguel seria lá o cara que bota a empresa para rodar, entenderam? E basicamente foi assim que foi começando, tá? De Miguel e Lúcifer, que eu acredito que foram meio que o test drive da coisa que Deus criou, ele percebeu que foi bom essa criação. A parte de gerenciamento de toda aquela realidade vibracional que ele havia criado se tornou muito mais fácil, se tornou muito mais plausível. E então Miguel e Lúcifer receberam como aval de Deus continuarem com o processo criativo. Como microcentelhas divinas, não foi difícil para eles se subdividirem em cargas energéticas menores, e assim foram criados outros 3 arcanjos, que no início eram Miguel, Gabriel, aliás, Miguel, Lúcifer, aí veio Gabriel, Rafael e Uriel, ok? Então, os primeiros seres do universo depois de Deus foram Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel e Lúcifer, tá? Hoje não é mais assim, tá? Mas ainda são 5 arcanjos. Existem muita informação por aí, algumas informações muito baseadas e pautadas em estudos de angeologia, né?
Eu não vou entrar no mérito de debater ou discutir com pessoas nesse sentido, até porque não é ético, tá? Mas, assim, pela informação que eu tenho diretamente dos seres e diretamente da boca do arcanjo Gabriel, ainda são 5 arcanjos, tá? Não são mais do que isso. E existem alguns seres que nós acreditamos aqui, que nós cremos aqui que eles existem e que na verdade eles não existem, né? Então, enfim, a teórica da racionalidade humana e da mente humana, que acaba vendo coisa onde não tem. Bom, a gente faz isso aqui, não seria muito diferente ou muito impressionante saber que a gente faz isso no resto do universo também, tá? É verdade. Desses arcanjos, então, foram criadas as demais hostes angelicais. Então vieram anjos de primeira grandeza, anjos de segunda grandeza, e aí anjos de terceira grandeza, tá? Depois disso vieram querubins de primeira grandeza, querubins de segunda grandeza, querubins de terceira grandeza. E aí vieram serafins, tá? Serafins, que é uma classe única, não existe subdivisão. Serafim é serafim e acabou, tá? Ah, Pierre, mas e a classe dos almondeguinha? Não existe, tá? Arcanjo, anjos de primeira, segunda e terceira grandeza, querubim de primeira, segunda e terceira grandeza, serafins, tá? As hostes angelicais foram divididas desta maneira, tá? Então, ou seja, todo o universo foi subdividido de uma forma aonde esses seres, essas hostes angelicais, eram mais do que suficiente em sua grande totalidade energética para chegarem a realidades vibracionais muito distantes, né? Planetas vibratoriamente, né? Vibracionalmente falando, de realidades de segunda, de primeira dimensão, aonde os serafins conseguem interagir diretamente com esses seres, com esses planetas e tal. Só que nesse momento da criação da Gênesis Universal, e quando todas as hostes angelicais haviam sido criadas, e Deus percebeu que o que ele havia criado, no que diz respeito à sua parte administrativa, ao seu corpo jacente, foi bom, ele também percebeu que é como se Deus tivesse criado uma grande fazenda de formigas, né? E para quem tem uma fazenda de formigas sabe do que eu estou falando. Você vê que existem setores, né? Formigas de um setor parece que não passam para o outro, tudo é bem organizadinho, a coisa funciona, é uma verdadeira comunidade perfeita, sabe? Você vê que tudo funciona da maneira como deveria ser, e é admirável ver isso acontecendo. A diferença é que sim, a fazenda de formigas é ocupada pelas formigas, e as formigas fazem aquilo acontecer porque elas vivem ali, né? E o grande universo era onde essas hostes angelicais viviam. Mas Deus não criou apenas o grande universo. Deus criou o grande universo com vários multiversos, vários multiuniversos dentro dele, que são na verdade um total de 12 multiuniversos, onde dentro desses 12 multiuniversos existem mais 12 universos locais em cada um deles. E cada um desses universos locais também possuem 9 dimensões vibracionais diferentes. Então, ou seja, a coisa é muito grande, tá? Bom, aí é onde começa a situação a ficar meio complicada. Embora Deus tenha visto que o que ele criou foi muito legal, foi satisfatório, vamos dizer assim, essa parte ficou meio ok, mas e agora? Qual o próximo passo? Sabe? Porque os anjos, eles conseguiam ir até as realidades mais densas, eles conseguiam interagir. Quando eu falo anjos, eu falo de todas as classes angelicais, tá, gente? Cada um de acordo com o seu padrão vibratório, indo até onde ele alcança, tá? Então não necessariamente que os anjos vêm, por exemplo, a um planeta denso como nós.
Aqui, na verdade, quem interage mais, quem acaba fazendo mais a coisa rodar e acontecer mesmo, são os serafins. Vez por outra, um anjo ou um arcanjo interage diretamente conosco, mas geralmente sempre de forma holográfica, porque ele não tem condição de vir a uma realidade vibracional tão densa, e nós, como seres tão densos que somos, também não temos condição de estar na mesma presença que um ser desse. A gente ia explodir. Até porque, levando em consideração no universo que tudo no universo é vibratório, tudo vibra em ressonância, a gente ia tentar vibrar na ressonância de um ser desse e a gente ia explodir de dentro para fora, porque não ia conseguir chegar nunca naquela ressonância, entendeu? Não é muito diferente, por exemplo, de quando você vai numa festa e tem música muito alta, tipo quando você para, por exemplo, na frente da caixa de som e aí aquilo começa a tocar dum, e você sente esse dum lá dentro também, como se você estivesse vibrando de dentro para fora, igual a mesma sonoridade da caixa do som. Isso é por quê? Porque nós somos seres vibratórios, como uma corda do violão, que geralmente você toca uma, outras vão vibrar em ressonância. Você vai ouvir o som da corda que foi tocada, porque ele vai ser o som mais forte, mas as outras vão ressoar, entendeu? E no universo tudo é assim. E eu acho que eu me perdi um pouco. Bom, voltando, Deus percebeu então que essa criação que ele havia criado foi, é claro, né, Pierre, a criação tem que ser uma coisa que foi criada, idiota. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas ele percebeu que essa criação ela precisava ser permeada, né? Permeada com novas existências, com vidas, com seres. E Deus estava então se preparando ali para esse momento onde essas nuances vibracionais diferenciadas iriam ser criadas, essas vidas iriam ser geradas e espalhadas pelo universo, pelo grande universo. A questão é que não deu tempo de Deus fazer isso, porque antes que Deus viesse a fazer isso, tudo isso que eu estou falando, tá, gente? Demanda de milhares de anos atrás e milhares de anos de acontecimento. Tipo, não é que Deus fez os arcanjos, hoje os arcanjos falaram, pô, legal, beleza, quero um irmão, vai lá, pum, faz um irmão, e aí o irmão fala, beleza, quero mais um monte de anjo aqui, vamos botar, pum, e aí vai um monte de gente, assim, não foi isso, tá, gente? Não era feiticeira, sabe, mexe na e a coisa acontece. Você é retardado por acaso? Até eles têm essa possibilidade, mas era uma fase de teste, era tipo uma fase beta, tudo estava sendo experimentado, então esse processo de experimentação levava algumas milhares de décadas, vamos dizer assim, tá? Para poder a coisa realmente ser vista como, ok, isso foi efetivo, isso aí valeu a pena, beleza, vamos levar adiante. Não é tipo, legal, gostei, vamos fazer isso aí, entendeu? Não foi assim, tá? Mas essa questão, como eu falei, de Deus criando então a vida e espalhando isso pelo universo, acabou não dando tempo dessa situação ser efetivada, porque nesse meio tempo aconteceu o evento, que talvez seja um dos eventos mais famosos existentes dentro do grande universo, porque isso mudou tudo, né? Mudou toda a realidade vibracional, não só de planetas mais densos e principalmente daqui do nosso planeta, né, de onde nós estamos, da realidade de Nebadon, mas mudou todo o processo energético do universo como ele existia dentro do grande universo, de todas as realidades existentes até então, que foi a queda dos anjos, tá? E aí o processo da queda dos anjos, que na verdade foi uma guerra de interesses políticos, o que faz com que a política seja muito mal vista pelos seres até hoje, né? E inclusive ela é chamada pelos anjos e pelos arcanjos como o mal primordial, coisa que eu já falei aqui no canal, né? Mas essa questão política, ela envolvia na verdade quem? Deus, Miguel e Lúcifer, justamente os 3 primeiros seres da criação.
aonde Lúcifer, sendo o mais próximo de Deus, não foi também incomum ser o primeiro ser no universo a sentir emoções. Até então, perceba que nós estávamos falando de realidades vibratórias, de realidades vibracionais perfeitas. E, portanto, as emoções, como nós conhecemos aqui, elas não existiam no universo. Só que Lúcifer evoluiu. E em um determinado momento ele acabou sentindo emoções. E o problema é, imagine você que nunca teve emoção alguma na vida, nunca sentiu nada. De repente você começa a sentir todas elas ao mesmo tempo e não sabe o que é. Ih, rapaz. Você pira, entendeu? E foi o que aconteceu com ele. Ele deu uma pirada. Como nós, seres humanos, a emoção acabou sendo tendenciosa para ele, justamente para as emoções mais baixas, as mais negativas. E a emoção que Lúcifer teve foi cobiça e inveja, fazendo com que ele quisesse ter uma realidade divina, tal qual a de Deus, para si. E até aí, tá? Pelo que os seres falam, pelo que o próprio Miguel fala, isso não era um problema. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Porque ele podia muito bem, tipo, eu quero ser dono de um local como esse, eu quero ter uma realidade para eu governar como Deus governa o grande universo. E Deus poderia dar um dos universos para ele administrar, já que existiam tantos, sabe? Isso não seria problema algum. O problema é, como eu falei, essas emoções que foram aflorando em Lúcifer acabaram sendo afloradas justamente em cima da energia negativa do nosso lado emocional. Então as emoções de baixa vibração foram as que se ativaram primeiro, cobiça, inveja, né? Então, na verdade, isso foi fazendo com que a mentalidade de Lúcifer fosse sendo alterada, deixando ele muito distante vibratoriamente do que originalmente ele era, né? E ele não queria uma outra realidade, ele queria aquela realidade, a realidade de Deus, a realidade divina, né? E como ele era o mais próximo de Deus, também não foi difícil para ele saber como ele poderia fazer para criar uma coisa parecida ou tomar conta daquilo, né? E aí foi onde a coisa começou a pegar, porque Lúcifer começou a entender que todos os seres que haviam sido criados após eles, inclusive os outros próprios arcanjos, eram inferiores a ele. E olha só como o bagulho degringolou, né? E por serem inferiores a ele, eles serviam para servirem. E se eles não servissem, eles não serviam para existir. E aí o bicho pega, né? Porque se todas as criações têm como origem a energia divina, se todas as criações dependem da vontade de Deus, Lúcifer estava atropelando ali, porque todas as criações serviam para servir, se não servissem para servir, não serviam para existir. Sendo que ele também era uma das criações de Deus. Então, como ele poderia definir ou decidir quem merece, quem não merece existir, quem pode, quem não pode servir? Sendo que ele não era a origem de tudo, ele não era Deus, ele era uma criação também, assim como todos os outros, sabe? E aí o negócio deturpou. Morre, diabo! Como se isso já não fosse ruim o suficiente, Lúcifer tentou buscar ajuda para conseguir os seus objetivos, junto de quem? Do seu irmão mais querido, Miguel. O primogênito, né? E aí deu ruim, porque assim como Lúcifer, Miguel foi o segundo ser no universo a desenvolver emoções. E quando Lúcifer revelou aquilo que ele estava falando, né, aquilo que ele estava almejando, quando Lúcifer revelou tudo aquilo que ele queria, revelou também por trás disso toda a sua má intenção. E Miguel, como sendo a vontade de Deus em ação, irou-se.
E Miguel irado, gente, não queiram ver o Miguel irritado. Pelo que o arcanjo Gabriel fala, Miguel ficou tão irritado, tão irado, que ele brigava, vamos dizer assim, com seu irmão. Ele gritava com ele e a figura dele resplandecia no grande universo, sendo possível ser vista de outros locais. A voz dele bradava de sua boca e da boca dele saía um fogo que queimavam as vestes do Lúcifer, fazendo com que a realidade vibratória de Lúcifer, então presente naquele momento, se revelasse como era. Então, ou seja, cara, imagina o quão puto você tem que estar para você estar tipo na China e ser visto aqui na América, entendeu? O quão bravo você tem que estar para você ser visto de um local onde não dá para você ser visto de olho nu, entendeu? E Miguel resplandeceu de uma maneira tão violenta que isso foi visto e sentido em todas as dimensões do grande universo. E aí o bicho pegou, né? Porque Lúcifer fugiu, mas ele não desistiu dos seus objetivos. Como Lúcifer era tão próximo de Deus quanto Miguel, ele conseguiu apoio com outros anjos da parte das hostes angelicais, querubins, serafins e afins. E por conta disso ele conseguiu então travar uma batalha para tentar assim derrubar Deus e tomar o céu, tomar aquela realidade para si, para controlá-la da maneira como deveria. Para resumir essa história, tá? Porque isso é uma outra história, mas é preciso saber disso para saber a origem dos arcanjos, também a origem da vida, né, no universo. Deus fez os anjos imortais, né? Os anjos são seres de luz no seu grau máximo, né? Os anjos, os arcanjos, enfim. Então esses seres, eles não morrem, eles não deixam de existir, a não ser que Deus fale assim, não quero mais que você exista, e ele deixa de existir. Então, quando essa batalha foi travada no melhor estilo Senhor dos Anéis, sabe? Essa batalha que foi travada fazia com que os ferimentos que os anjos sofressem uns dos outros durante essa batalha cicatrizassem instantaneamente. Porém, esse ferimento, essa ferida que era aberta em cada um deles, espalhava energia vital e luz por todo o grande universo. Então é como se você se cortasse e jorrasse vida. E isso foi sendo jorrado e irradiado para todo o grande universo, de forma assim a criar a vida como nós conhecemos hoje, nas variadas e nas variantes vibracionais. E aí os próprios locais onde essa vida caiu, onde essa energia caiu, vamos dizer assim, se encarregou de fazer com que aquilo acontecesse. É por isso que a gente tem vidas variadas no universo. No nosso próprio planeta a gente tem formas variadas de vida. Por quê? Porque foi a forma como essa vida foi espalhada. É que nem você sair num canteiro jogando as sementes, e as sementes vão cair. Algumas árvores vão nascer retinha, outras vão nascer de lado, outras vão nascer toda, né, fazendo curva e assim por diante. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E foi assim que a vida se espalhou no universo, né? A Guerra Galáctica, essa primeira grande Guerra Galáctica que houve, que foi a queda dos anjos, né? Ela foi vencida por Miguel e pelos seus irmãos. Lúcifer foi preso e levado em direção a Deus para poder assim ser feito ali a manutenção dele, né? Tirar o bug do sistema que ficou nele e restaurar assim o equilíbrio do universo. O problema é que tudo teria acabado ali se não fosse a intervenção de outro arcanjo, tá? Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! E aí, quando Lúcifer estava sendo levado, quando todos os esforços e visões e concentrações estavam sendo voltados para Lúcifer,
foi justamente Uriel quem atacou Miguel pelas costas, dando ao Lúcifer ali o tempo necessário que ele precisava para se soltar e fugir. Você vai morrer. Essa fuga fez então com que o capeta, conhecido agora como capeta, capiroto, coisa ruim, rabo preto, né? Aí tem várias nomenclaturas, você pode usar o que você quiser, que você mais gostar. Fosse direcionado para uma realidade vibratória cujo qual estivesse de acordo com a vibração dele, como se ele fosse sugado magneticamente mesmo. E adivinha para onde ele foi sugado? Não sei. Pois é, né? Para o universo de Nebadon, que é o nosso universo aqui. E aí, gente, bom, isso é uma história para um outro dia. Galera, eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Eu tentei resumir o máximo. Mesmo assim, como eu falei, vocês veem aí, a gente já está indo em mais ou menos meia hora de vídeo, tá? Tentei resumir o máximo, aglutinar o máximo as informações, até joguei algumas coisas aí. Sei que tem algumas pessoas que não vão conseguir entender tudo, talvez tenham que ver o vídeo mais de uma vez para assimilar tudo, tá? E isso não é tudo, tá? Isso é uma parte da história. Então eu espero que tenha dado para você entender, tá? Se você não conseguiu entender, quiser saber mais sobre a Gênese Universal, quiser conhecer mais, eu tenho duas apostilas que são divididas em duas, tá? Essa história que chama A Queda dos Anjos, se eu não me engano. É isso mesmo, A Queda dos Anjos, tá? Que são duas apostilas de estudos que eu fazia antigamente, e a história tá toda ali. Se você tiver interesse, eu vou deixar o primeiro comentário fixado aqui, o meu contato de WhatsApp, e aí você é só entrar em contato e eu posso ver como que a gente pode fazer para disponibilizar isso para vocês, beleza? Galera, se você chegou até aqui, eu peço para vocês deixarem aquele like, tá? O gosteizinho, likezinho de vocês aqui embaixo, tá? Tem muita gente que assiste o vídeo, gente, e esquece de dar o like. E esse like, ele é importante pra gente, tá? O like faz com que o algoritmo do YouTube perceba que o nosso vídeo ele tá sendo relevante dentro do universo da espiritualidade, e ele divulga ainda mais esse vídeo para as pessoas. Então ele faz com que o nosso objetivo, que é justamente fazer essas informações chegarem ao maior número de pessoas possíveis, aconteça, tá? Então se você quiser e puder, deixa o seu legalzinho aqui embaixo, beleza? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a inscrever-se, tá? Temos vídeos novos todas as quartas-feiras. Uma vez ou outra, às vezes acontece alguma eventualidade, meu computador não ajuda, o celular grava em 4K, enfim, vocês sabem, né, gente? Quem é ligado à espiritualidade aí tá ligado que toda vez que a gente vai fazer alguma coisa que vai ser bom pra você ou para as outras pessoas, a galera do lado de lá mete o pé na jaca para tentar atrapalhar. Então de vez em quando acontece alguma outra eventualidade, e aí em vez de eu lançar o vídeo na quarta, às vezes eu lanço na quinta, mas geralmente toda quarta-feira, tá, às 18 horas, tem vídeo novo no canal, beleza? Se você não é inscrito, estiver assistindo pelo computador, você vai ver que bem aqui no cantinho tem uma marca d'água, basta passar o mouse ali que vai aparecer o botão de inscreva-se. Se você tiver no celular, é só baixar a tela um pouquinho, bem aqui embaixo também vai estar o seu botãozinho de inscreva-se. Inscreve-se para o nosso canal, a nossa comunidade ir crescendo aí cada vez mais. E se puder também, quiser, divulgue o vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais, isso também ajuda. Valeu, galera. Bom, uma boa noite para todos de quarta-feira, um bom restinho de quarta-feira e um bom resto de semana para nós. Ainda tem mais uns dias aí, quinta e sexta, né? E um abraço a todos e até mais. Fiquem na luz. Valeu.